A Polícia Rodoviária Federal de Jataí divulgou nesta terça-feira o balanço das operações realizadas dos trechos das rodovias federais que cortam a região durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. No período, a fiscalização atingiu 765 veículos e 617 pessoas também foram fiscalizadas. As ações também resultaram em 174 testes de etilômetro e mais de 200 autuações por excesso de velocidade, somente através das fiscalizações com radares móveis, dentre outras infrações diversas. Durante os 4 dias da Operação Nossa Senhora Aparecida, nos trechos das rodovias federais 364, 158 e 060 que cortam a região, estão jurisdicionadas a 5ª Regional da Polícia Rodoviária Federal, com sede em Jataí, não foi registrado nenhum caso de maior gravidade. Entretanto, dentre as várias infrações anotadas e observadas pelos policiais rodoviários federais, está o excesso de velocidade. Ao todo, com 211 infrações somente por meio das fiscalizações com radares. E isso, segundo a Polícia Rodoviária Federal, embora não seja um número expressivo, preocupa, já que o excesso de velocidade é uma das causas que levam a maioria dos acidentes de maior gravidade. A fiscalização ela sempre tem um saldo positivo. Quando você melhora a fiscalização, você tem aí a inibição de infrações e isso faz com que o número de acidentes seja menor. Então não tivemos aí durante o feriado prolongado nenhum acidente que tenha sido tão grave. Tivemos um acidente que tivemos algumas vítimas aí, pessoas feridas, mas graças a Deus ferimentos leves. Então a fiscalização ela sempre tenta inibir qualquer tipo de infração para que não ocorra aí nenhum acidente, nenhuma situação grave, nenhuma tragédia durante os feriados aqui na nossa região. Quanto ao excesso de velocidade, uma das infrações que somente nas fiscalizações com radares demonstrou o maior número de autuações durante o final de semana prolongado, o inspetor disse que é um fator preocupante. Olha, nós tivemos aí mais de 200 autuações por radar aqui na delegacia. Então, apesar de ser um número para muita gente achar elevado, nós temos outros locais em que nós temos um número muito superior a isso. Então, o excesso de velocidade é uma das infrações que nós nos preocupamos muito, porque normalmente, quando acontece um acidente com excesso de velocidade, existe aí uma tragédia. Existem pessoas mortas, gravemente feridas, e é isso que nós tentamos inibir. Durante a operação, foram feitos todos os dias radar, aqui na nossa região, e vários veículos foram autuados por estarem dirigindo em excesso de velocidade. Então, excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, são infrações que nos preocupam e que normalmente nos feriados nós aumentamos a fiscalização em cima dessas infrações. Bom, inspetor, agora findado o feriadão, nós já estamos aí começando uma nova semana, óbvio, depois do início dela emendado com o final de semana devido ao feriadão, mas o trabalho da polícia continua no sentido de trazer mais segurança às rodovias, principalmente conscientizar os condutores da importância disso. Exatamente, o trabalho da PRF ele não para, é dioturno, de segunda a segunda, de 1º de janeiro a 1º de janeiro do ano seguinte. Então o trabalho continua, a fiscalização continua, o radar continua fiscalizando, o etilômetro, o policial continua fiscalizando com o etilômetro. Então esse é o trabalho diário da PRF. O que diferencia em relação aos feriados é exatamente a tentativa de reforçar alguns pontos críticos e alguns pontos que nós vemos que podem acontecer acidentes para que esse acidente não venha a ocorrer. Não quer dizer que terminou o feriado, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não, muito pelo contrário. Nós temos tragédias que ocorrem exatamente em dias que não são feriados. E isso nos preocupa, porque o condutor dirige de forma displicente, ele dirige de maneira distraída, sem atenção ao que ele está fazendo, e isso acaba ocorrendo e fazendo ocorrer acidentes.
né? Então, logo pela manhã, ao me dirigir para cá, o cidadão falando no celular praticamente quase que entra na frente de uma carreta. Então, são situações que ocorrem diariamente na rodovia. Numa via de trânsito rápido, em que o veículo de passeio é um veículo muito mais vulnerável do que o veículo de carga, então a desatenção do condutor é extrema. E isso nos preocupa. E por isso a fiscalização continua. Ela não para. No feriado ou não, ela continua sendo feita.